Nunca mais erre crase depois desse vídeo. A crase é um dos fenômenos que mais gera confusão na língua portuguesa. Muitas vezes é o terror em provas e é o erro comum na escrita de qualquer modalidade. Ela consiste na aplicação do acento grave quando ocorre a fusão de dois tipos da vogal A. Uma é a preposição e a outra é artigo. E apesar do nome acento, o grave acaba não tendo essa classificação, por não mudar a pronúncia do A quando se utiliza ele. Difícil, né? Mas resumindo, a crase é o uso do símbolo acima da letra A, que é como se fosse o acento agudo espelhado, e o chamamos de acento grave. Então, quando se aplica a crase? Primeiro que a pergunta correta nem é essa, e sim, quando não aplicar ela. Essa invertida no sentido da pergunta pode parecer um pouco redundante, mas não é. Afinal, quando nós pensamos em casos em que usamos o acento grave, há uma quantidade enorme deles. E quando pensamos nos casos que não utilizamos, podemos resumir em apenas 3. 1. A todos tem crase? Se você respondeu depende, saiba que está enganado. Não se aplica crase antes de palavras de gênero masculino. Isso ocorre simplesmente porque o artigo A é incompatível com palavras de gênero masculino. O artigo A aceita somente palavras no gênero feminino. Como ele deve ser utilizado junto com uma preposição para poder trazer uma crase, é impossível que tenhamos uma crase nesse tipo de caso. 2. Agora, irei a uma festa. Tem crase? A sua resposta aqui tem que ser diferente de sim. Não se utiliza crase antes de artigos. Caso seja utilizada, ocorrerá um pleonasmo, ou seja, há muitas palavras representando a mesma ideia, que é contra as regras da língua portuguesa. Então, se encontrar um artigo logo em seguida da letra A, saiba que a crase aqui não será aplicada. 3. E agora, vim te convocar a votar. Tem crase? Bom, se isso for dúvida, é melhor reformular a frase, né? Não se utiliza crase antes de verbos. Isso ocorre porque os artigos só podem ser utilizados antes de substantivos. E como o artigo A faz parte da composição da crase, não é possível aplicá-la antes de verbos. O bizu final. Por fim, se existir algum caso que você possa sofrer com a dúvida de aplicar ou não a crase, o que eu acho difícil, é possível que ainda utilize as próximas 2 dicas. 1. Quando temos dúvida de ir a algum lugar, basta sabermos como voltamos. Se você volta de Roma, a ida não tem crase. Se você volta da sua casa, a ida tem crase. Isso ocorre por haver a palavra de, que tem valor de preposição, junta ou não do a com o valor de artigo. 2. Quando houver a dúvida, tente analisar se cabe o uso de uma outra preposição ou um outro artigo para verificar o uso da crase. Se disser, fui à festa ontem, tente trocar a palavra feminina festa por uma no masculino e veja o que ocorre. Fui ao parque ontem. Basta notar que o artigo a foi substituído pelo artigo o, mas continuou existindo um a que exerce o papel de preposição. Logo, tendo a preposição a mais o artigo a, tem crase. Agora se disser, fui para a festa ontem. Observe que a preposição a foi substituída pela preposição para e continuou tendo o artigo a. Logo, isso também prova que haverá crase. Para conseguir aplicar bem, também é necessário ter em mente quais são os artigos, o, a, uma e os plurais. E também é necessário saber quais são todas as preposições, das quais existem algumas frases e músicas, por exemplo, que ajudam a memorizar. Gostou? Eu espero que tenhamos transformado aqui um bicho de 7 cabeças em uma sabedoria perfeitamente balanceada. Eu gostaria muito de saber aqui nos comentários qual o próximo bicho de 7 cabeças que nós podemos transformar. Eu agradeço muito por terem assistido, eu vou ficando por aqui e se cuidem.